dia, bom dia para todos vocês, com muito carinho, volto aqui, triste, até tentei, e ó, aqui é vida real, tá, não tô maquiada, é o que temos para hoje, então tá, eu acabei de voltar lá de baixo, tentei até pegar um solzinho, mas era mais fácil pegar uma chuva, olha, podem ver, tá bem cinza, tem 2 dias assim que eu tô triste, meu sol foi embora, mas ele volta. Então, eu resolvi gravar aqui diante das pessoas que perguntaram e queriam que eu continuasse com a minha história, né, em relação à doença autoimune, como é que foi o que eu comentei que realmente eu teria adquirido novamente, né, e não uma recidiva. Então tá, vamos partir dali? Tá certo. Então, como eu comentei, dos 6 aos 8 anos de idade, 8 anos de idade estava cessado a doença autoimune, né, que seriam aquelas discromias, que é conhecido como vitiligo, ok? Tá, quando próximo dos meus 30 anos, para ser mais precisa, entre 26 e 27 anos, eu estava grávida, e assim, foi uma gravidez bastante difícil, e desde o início eu já tive descolamento de placenta, um déficit hormonal incrível, tive que tomar medicamentos, uma série de coisas assim que não condiz com que o modo como eu sempre vivi, né? Remédios alopáticos e tudo mais. Então assim, foi um boom, literalmente assim, uma confusão no meu metabolismo. E não bastante, somou assim com uma fase muito difícil para mim, porque quando eu estava com 5 meses, meu pai adoeceu, né? Teve uma fase aguda, né, da doença dele e eu acompanhei e aí ele veio a falecer e meu pai era assim para mim, sabe? Era tudo, era assim meu esteio, era meu ponto de referência, era assim algo que realmente eu não conseguia nem imaginar poder continuar assim sem a presença dele, sabe? Então foi muito difícil para mim, foi muito difícil. E quando ele passou mal, ele estava comigo na minha casa, isso pela segunda vez, né? Depois dele da gente ter ido buscá-lo no Paraná, trazer para São Paulo, né, para Campinas, exatamente, onde ele ficou internado. E quando ele voltou a passar mal novamente, ele estava na minha casa e foi na minha frente. Até muitas pessoas não viram, porque estavam tentando esconder de mim, porque eu também estava na outra cama em repouso. Enfim, foi assim, muito tumultuado. E eu me lembro bem que eu olhei assim para os olhos dele, né, quando ele não estava legal e aí eu disse para ele, olha, fica tranquilo, pai, você já saiu uma vez dessa e você vai sair de novo. Só que dessa vez ele não saiu não. E quando eles desceram com ele e foram levá-lo para o hospital, né, ele muito forte, ele estava com a pierna lá 6 ou até menos, e ele pode deixar que eu vou andando, eu tô bem. Então assim, uma coisa incrível, era uma pessoa que todo mundo que conheceu, teve contato com ele, sabe o quanto extraordinário e maravilhoso sabe? Era uma pessoa assim que realmente muito iluminada. Enfim, eu entrei em trabalho de parto. E assim, eu estava sozinha em casa e eu olhando no relógio a cada 5 minutos com contração. Então assim, foi muito louco. E aí no fim eu acabei sendo direcionada para São Paulo, que era o único hospital que se nascesse, né? Teria berçário apropriado, com pulmãozinho artificial, enfim, para que o bebê pudesse nascer e ter condições de né, ali ter um tratamento, né, na UTI mais apropriado na época. Então tá, aí fui para São Paulo, cheguei no hospital assim, a maca tremia, né, tão uma loucura. E assim, para variar, não acreditaram que podia ser esse trabalho de fato de parto de fundo emocional, entraram com antibiótico, né, que normalmente é um quadro que você desencadeia devido a uma infecção, enfim. Então assim, foi muito traumatizante, mas muito traumatizante. Aí eu fiquei uma semana internada em São Paulo, meu pai em Campinas, e ele veio a falecer, eu não pude acompanhar, né? Então assim, muito difícil. E justo nessa época
desencadeou novamente, né, essa doença autoimune, como eu já tinha dito. Normalmente, você precisa de ter geneticamente um fator predisponente, né, para vir a ter. Se você não tiver esse gene, você pode passar por um estresse, por uma fase difícil, mas isso não vai vir à tona, certo? Porque você não tem esse gene, que está ali até então quietinho. Então, ele veio à tona novamente e desencadeou outras, né, despigmentações que na época foram nas minhas mãos, né, e isso eu posso dizer assim, que ficou muito bem ali quietinho. Eu consegui através, não da minha genética, que a minha genética, eu nunca fiz um teste genético, mas eu acredito que não deva ser assim dos melhores, né? Eu tenho bastante polimorfismos aí, que eu digo são esses genes aí que não são tão legais e que algum motivo, né, que você não trabalhe legal na sua vida, no seu equilíbrio, eles acordam e aparecem aí para dar trabalho. Então, assim, eu acredito que o que me ajude não deva ser essa parte aí não, mas e sim a minha epigenética, que seria assim, a forma com que eu vivo e com que eu lido com todas essas, em relação a isso tudo, né? Então eu acho que minha alimentação, atividade física, enfim, porque é o que dizem, né? Você tem uma idade cronológica, que é a idade que está lá na sua certidão de nascimento, e a biológica. O que é biológica? É aquela que você aparenta ter, né? A que você se sente ter, né? De repente você tem, assim, uma idade que você parece, só que porque conta para você, ou você olha lá na certidão que tem tanto, mas você, sabe, se sente muito mais jovem. E muito também existe ao contrário, as pessoas assim que chutaram o pau da barraca e hoje a fatura vem, né, tá pagando caro. Então essa a minha história, tá, que apesar de ter desencadeado já há mais de 30 anos atrás, eu consegui, né, na época eu tentei vários tratamentos, eu era muito vaidosa, tentei muita coisa, voltar com os tratamentos alopáticos, né, sempre associado com os banhos de sol, como eu falei, mas depois de um tempo eu falei, não, sabe, eu não vou fazer mais nada, eu vou não fazer. O que é não fazer? Eu não vou agredir, eu vou aprender a me conhecer, e é o meu slogan, eu digo assim, eu costumo não me violentar, entendeu? Eu faço aquilo que eu gosto, que eu acredito, e assim, e elas servem para mim como um termômetro. Se eu não estiver vivendo legal, eu vejo que logo aumenta. Como se eu estiver equilibrada, elas não só ficam quietinhas, como até repigmentam. Surreal, mas é verdade. Você tem a repigmentação. Então, assim, essa é a minha mensagem e a complementação do que a gente falou em termos de vitamina D. Né? Então esse sol, onde você adquire essa vitamina D através do colesterol da pele, que vai depois lá para o fígado, tem um nome, né? Essa vitamina, depois ela passa a ser ativa principalmente através dos rins. Então sim, aí seria a vitamina D3, que seria a fase ativa dela, que você consegue medir, né? Mensurar essa quantidade de vitamina no sangue, certo? E essa vitamina é uma vitamina que ela profilática, ela previne, como trata doenças autoimunes, né? Como vitiligo, como psoríase, lúpus e milhões de outras doenças autoimunes, né? Que hoje tem muito trabalho científico comprovando essa eficiência. Assim como também que ela previne e trata também câncer, né? Ela baixa o colesterol. Então, assim, nossa, é um milagre? Sim, é um milagre. E gratuito, né? Ela realmente faz isso. Ela ajuda a diminuir a resistência insulínica, né? Então, automaticamente, para diabetes, enfim, para os ossos, como a gente já comentou, é ela que segura o cálcio, né, no osso. Tudo bem que você precisa aí, quando você tem o cálcio da vitamina K2, você precisa do magnésio, tudo mais para aquilo. Mas no momento que ela está, esse cálcio está no osso, ele tem vontade de voltar para a corrente sanguínea. Quem mantém ele ali no osso, exatamente, né, é a vitamina D. Né? Então, é aquilo que eu já tinha comentado e insisto de novo com vocês. Se tem uma pílula milagrosa e de graça,
é essa vitamina, esse hormônio, né, esteroide que a gente consegue através do sol. Então vamos lá. Eu até tentei, mas hoje eu tá cinza mesmo. Mas amanhã, quem sabe o meu sol apareça de novo. Beijo grande para vocês, fiquem bem.